Eu sou crente há muitos anos. Será que isso significa que eu tenho os frutos do Espírito na minha vida? E será que isso significa que eu tenho realmente maturidade cristã? Será que se diz fruto do Espírito ou frutos do Espírito? É sobre isso que nós vamos tratar a análise de hoje. Eu espero que ela seja realmente uma bênção na tua vida, como tem sido na minha. E se ela realmente for uma bênção na tua vida, eu preciso contar com a sua ajuda para continuar produzindo conteúdo aqui para o canal. E como você pode me ajudar? Você pode me ajudar deixando um like nesse vídeo. Você pode me ajudar comentando, deixando seu comentário aí na descrição em relação a como esse assunto de hoje contribuiu para a tua ajuda, fazendo você enxergar como você pode melhorar. E também você pode me ajudar compartilhando esse vídeo com mais alguém, seja no WhatsApp, no grupo da família, lá no Facebook, na sua página, no grupo de amigos, né? Você pode marcar alguém que você sabe que é esquentadinho, tá precisando aprender um pouco mais sobre o que será tratado aqui hoje nessa análise. Você me ajuda muito. Dessa maneira, esses sinais vai mostrar para a plataforma que este assunto, ele realmente é importante e ela vai distribuir para mais pessoas. Porque vamos combinar, né, gente? É muito ruim a gente gastar um tempo estudando, trazendo conteúdos, fazendo as otimizações que é necessária, que é pedido para você subir um vídeo no canal e ele não ter muitas visualizações, não ter compartilhamento, não ter ali interação. Acaba sendo frustrante, a gente acaba entendendo assim, tanto a plataforma quanto a gente, o que eu estou falando não está ajudando ninguém. Então, se o conteúdo ajuda você, me ajuda também, tá bom? Eu espero realmente de coração que o assunto possa ajudar a sua vida. Então, bora pro vídeo? Vamos ver como é que ficou? Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos mergulhar hoje num tema que é nossa central na vida cristã, a maturidade. Muitas vezes, a gente acha que ser maduro na fé é saber um monte de teologia, né? Mas a Bíblia mostra que o buraco é um pouco mais embaixo. Exatamente. A verdadeira maturidade não está no que a gente sabe na cabeça, mas em quem a gente se torna por dentro. É uma transformação de caráter que, olha, aparece mesmo nos momentos de pressão. E essa pergunta aqui na tela já dá o tom da nossa conversa. Pensa um pouquinho aí, naquela hora da briga, do estresse. O que sai primeiro? Aquela reação no calor do momento, movida pela emoção, ou aquela resposta que vem depois de respirar fundo, guiada por princípios? Essa diferença é tudo, porque ela mostra exatamente onde a gente está na nossa jornada, se ainda estamos na imaturidade ou se o nosso caráter já está sendo moldado pelo Espírito de Deus. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então vamos lá. A maturidade cristã não é tipo um diploma que a gente pendura na parede, sabe? Não se trata de colecionar fatos bíblicos, mas de uma mudança real, profunda, de dentro para fora. É isso aí. É uma mudança de essência e não só de informação. Então a pergunta que fica é: o nosso caráter está refletindo o caráter de Deus? E o ponto mais importante é que essa transformação não acontece no nosso esforço, na nossa força. É uma obra do Espírito Santo agindo em nós. É uma mudança que começa por dentro, mas que tem evidências muito claras do lado de fora, que todo mundo consegue ver e sentir no dia a dia. E a evidência mais clara dessa transformação toda é o que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5. E aqui, gente, tem um detalhe que muda completamente o nosso entendimento. É uma daquelas viradas de chave, sabe? Que quando a gente entende, parece que tudo sobre crescimento espiritual faz mais sentido. E o ponto-chave está nessa palavra aqui, fruto, no singular. Paulo não escreveu os frutos, no plural. E isso não é à toa, é muito, muito significativo. Significa que não dá pra gente escolher tipo, eu quero ter paciência, mas não preciso de amor. Ou quero ter alegria, mas domínio próprio não é pra mim. Não funciona assim. É um pacote completo, um único reflexo do caráter de Cristo que vai amadurecendo em nós por inteiro. E aqui estão elas: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A melhor forma de imaginar isso não é como uma cesta com várias frutas diferentes, mas sim como os gomos de uma única laranja. Estão todos conectados, todos fazem parte do mesmo fruto e todos são nutridos pela mesma fonte.
Mas na prática, como é que isso funciona? A teoria é linda, mas a Bíblia é incrível porque nos dá exemplos reais de carne e osso, de pessoas que viveram essa maturidade no meio de provações gigantescas. E é olhando para essas histórias que a gente entende a profundidade de tudo isso. Vamos começar com uma história de traição, sofrimento e, no fim, perdão. José. A história dele é uma verdadeira montanha-russa. Pensa só, ele foi traído e vendido como escravo pelos próprios irmãos. Depois, foi acusado injustamente e jogado numa prisão num país que nem era o dele. Era a receita perfeita para uma pessoa se tornar amarga, ressentida, cheia de desejo de vingança. Mas não foi isso que aconteceu com ele. E essa frase é a chave de tudo. Anos depois, já como um homem superpoderoso no Egito, José olha nos olhos dos irmãos e, em vez de se vingar, ele enxerga a mão de Deus em toda a história. A perspectiva dele não estava presa no sofrimento que ele passou, mas no propósito maior de Deus por trás de tudo. Isso, minha gente, é maturidade em ação. E dá pra gente conectar as atitudes dele direitinho com o fruto do Espírito. Ele mostrou um domínio próprio absurdo ao resistir à tentação com a mulher de Potifar, por exemplo. E claro, um amor e uma bondade que parecem de outro mundo ao perdoar e sustentar a mesma família que o traiu. Isso é um retrato perfeito da obra do Espírito na vida de alguém. Agora vamos para a história de Ana, que viria a ser a mãe do profeta Samuel. Ela vivia uma angústia terrível por não conseguir ter filhos, e no meio dessa dor, ela vai ao templo orar. E lá, no momento em que ela está mais vulnerável, derramando a alma para Deus, ela é acusada injustamente pelo sacerdote Eli de estar bêbada. Consegue imaginar a cena? Vamos analisar essa resposta com calma. Zero raiva, zero indignação, zero defesa agressiva. Só calma, clareza e uma honestidade que desarma. Essa é uma demonstração poderosa de mansidão sob pressão. Ela não reagiu à acusação, ela respondeu a partir de um coração que estava conectado com Deus. Seria muito fácil para Ana explodir de raiva, né? A acusação era um absurdo. Mas, como o texto aqui destaca, a resposta dela revelou mansidão e paz interior. E essa mansidão não só resolveu o mal-entendido, como mudou a atitude do sacerdote. É um exemplo perfeito de como nos nossos conflitos de hoje, uma resposta calma, em vez de uma reação explosiva, pode desarmar a tensão e abrir caminho para o entendimento. Outro exemplo incrível é o de Davi. Antes de se tornar rei, ele foi caçado sem dó pelo rei Saul, que estava completamente consumido pelo ciúme. Davi não tinha feito nada de errado e mesmo assim vivia como um fugitivo, correndo risco de vida o tempo todo por causa de um homem que ele tinha servido com lealdade. E aqui nesse slide a gente vê um momento decisivo. Davi teve Saul, seu perseguidor, totalmente vulnerável nas suas mãos. E não foi só uma vez, foram duas. Era a chance de ouro para se vingar, para acabar com todo aquele sofrimento e tomar o trono que Deus já tinha prometido a ele. Mas ele escolheu não fazer nada. Como a gente vê destacado aqui, as ações de Davi são um exemplo de domínio próprio e paciência. Ele se recusou a pegar um atalho, mesmo que parecesse a coisa certa a se fazer aos olhos humanos. Em vez disso, ele confiou que Deus faria justiça na hora certa. Isso é colocar os princípios de Deus acima do benefício próprio. É uma marca clara de maturidade. E por último, o exemplo de Estevão, o primeiro mártir cristão. Pensa na cena. Ele está diante de uma multidão furiosa, prestes a ser apedrejado até a morte só por pregar o evangelho. É uma situação de terror, de injustiça extrema, o teste final para o caráter de qualquer pessoa. E as últimas palavras dele não são uma maldição, não são um grito de desespero, são uma oração de perdão. Senhor, não os culpe por este pecado. Isso é a expressão máxima do amor e da paz. É um eco direto das palavras de Jesus na cruz. É o fruto do Espírito na sua forma mais pura e poderosa, se manifestando no momento mais sombrio possível. Mas às vezes parecem distantes da nossa realidade, né? A pergunta é, como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Vamos pensar juntos num cenário bem prático, uma situação hipotética que qualquer um pode passar no trabalho, em casa, na internet. Vamos tentar sentir a cena. A humilhação, a adrenalina subindo, a raiva, o coração batendo mais forte. O impulso natural da nossa carne é partir para a defesa, atacar de volta, talvez até expor uma falha da outra pessoa para empatar o jogo. Esse é o caminho da reação. Só que o fruto do Espírito nos dá um caminho totalmente diferente. Olha só essa comparação na tela. A reação impulsiva sempre leva a um conflito ainda maior. Já a resposta madura, que é guiada pelo Espírito, busca a paz, a restauração, é a diferença entre jogar gasolina e jogar água no fogo. Então, na hora do vamos ver o que a gente faz. Primeiro passo, domínio próprio.
respira fundo, não fala na hora. Segundo, mansidão, responde com calma, com objetividade, que nem a Ana fez. Terceiro passo, paciência. Confia que Deus é justo e que a verdade vai aparecer, assim como Davi confiou. E acima de tudo, o quarto passo, reflita o amor, sempre buscando a reconciliação, como José e Estevão fizeram em situações extremas. Esse é o nosso guia prático. E agora, a pergunta final é para a gente levar para casa e refletir. Pensando na semana que vem, nas conversas em casa, no trabalho, nas redes sociais, onde vai ser a próxima oportunidade de trocar uma reação impulsiva por uma resposta que reflita o fruto do Espírito? É nesses pequenos momentos do dia a dia que a nossa maturidade cristã é formada e mostrada para o mundo. Se essa reflexão foi útil, que tal compartilhar? Manda para aquele amigo, para o grupo da família no WhatsApp, compartilha no Facebook. A ideia é que mais pessoas possam ser encorajadas com essa palavra. O nosso objetivo aqui é sempre aprender com a Bíblia de um jeito prático e profundo. Dá uma navegada no nosso canal para encontrar mais conteúdo como este e continue essa jornada de crescimento com a gente. Um abraço e até a próxima!